Nazaré quer dizer verdejante. Era uma cidade da Galileia. Hoje é uma cidade árabe, chamada de En-Nazira. Nazaré é uma cidade árabe chamada de En-Nazira. Não é mencionada na Bíblia. Não tem profecia nenhuma dizendo que Jesus seria nazareno. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Agora, o que faz fazer você pensar nisso? É porque um judeu, ele é identificado pela família ou pela cidade. Aqui é onde a coisa encurrala mais ainda. Um judeu é identificado pela sua família ou pela sua cidade natal. Nenhum profeta falou que ele ia se chamar Nazareno. Mas se ele tivesse nascido em Nazaré, os profetas não falaram e nem ele nasceu em Nazaré. Sendo ele judeu, é encrenca grande, mas é um bom assunto para quem gosta de estar mexendo com a Bíblia. Os profetas não falaram isso e nem ele nasceu em Nazaré. Vocês já viram na Bíblia em algum lugar dizendo assim, Jesus do Belemense? Belemense, está certo? Mas esse que é o nome de Jesus. Jesus Belemense e não Nazareno. Ou então, Jesus, filho de José, filho de Davi, filho de Maria, nem de Judá. Nem de Judá não fala. O termo nazareno era um termo pejorativo. Aí eu começo agora a ver o que foi que esse Mateus deve ter visto, ouvido, não sei. Não sei onde foi, não tem na Bíblia. Mas tem um negócio com esse Mateus, que quando chegar lá ele vai ter que explicar. Porque o termo é pejorativo, é ofensivo. Jesus viveu até os 30 anos em Nazaré, cidade de seu pai, onde seu pai morava. São muitos textos, né? Mateus 2, 23, já citei. Sim, eu disse que eu ia ler o 22, que me chamou a atenção uma coisa aqui. 2, 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para a Galileia. Então veja que José, quando voltou do Egito, ele não voltou para ir para Nazaré, para ir para a Galileia. Ele voltou para ir para a Judéia, para a cidade de onde eles eram. Cidade de Davi, cidade de José, cidade de Maria, cidade de Jesus, para Jesus ser chamado Jesus Belemense. Mas um anjo disse, não vai para lá, porque tem conflito, tu tens que ir para Galileia, porque o Mateus, não sei onde ele vai arrumar isso, mas Mateus vai dizer que os profetas falaram que ele ia ser chamado Nazareno. Para que esse Mateus não fale uma coisa e não se cumpra, Mateus não tinha escrito coisa nenhuma. Agora você que está me ouvindo, está pontuando o que eu estou te falando. Mateus escreveu o seu livro para quem falava aramaico. Por isso que ele escreveu em hebraico. Mateus escreveu em hebraico. Marcos escreveu em latim.
Lucas escreveu em grego. São os 3 evangelhos sinóticos: hebraico, latim e grego. Só que eles não falavam hebraico. O povo não falava hebraico. O povo só falava grego e aramaico. Mas quando Mateus escreveu, ele escreveu logo em hebraico. Porque sabia que lá adiante alguém ia ter que falar o hebraico. Só quem falava hebraico eram os sacerdotes. A língua estava em desuso, como o latim está hoje. O guarani, que é a nossa língua, que eu nunca entendi por que nós não falamos guarani. Todos os países do mundo têm 3, 4, 5, 6 idiomas. A Espanha tem 17 idiomas oficiais. A Bolívia tem 8. O Paraguai tem 5. Aqui no Brasil é só cametaense, abaetetubense, pontapedrense e moanaense e cutijubense. É estranho essa questão nossa no Brasil, que nós só temos um idioma. Claro que tem essa variedade de dialetos, que você chega no Nordeste, ninguém entende nada que eles falam. Mas é curioso, né? O Brasil, com as dimensões continentais que tem, um idioma só. E essas capoeiras por aí afora, é idioma para todo lado. Na África, não sei quantos tem lá na região do Rubem, mas na África só tem 1.110. Só essa mixaria. 53 países. Isso? 53 países. 1.110 idiomas. Você diz, vou desistir de evangelizar a África. Deixa para o Rubem mesmo isso aí. Tudo oficiais, né? Claro que tem o idioma oficial da cidade, mas todas as tribos são oficiais. América do Norte, Pai Nosso. Tudo. O mundo todo é assim. Acho que dizem que Deus é brasileiro, acho que é mesmo. Mas no milênio nós vamos ter nosso idioma também. Vai ter um idioma no milênio. Eu não vou dizer o nome dele agora, para você ficar curioso. Mas eu acho que quem tem o exclamação já deve ter visto isso. Marcos 1:9, Lucas 2:38, 39, 51 e capítulo 4:16. Jesus viveu até os 30 anos em Jerusalém, em Nazaré. Um anjo fez ele voltar para Nazaré e não ir para Belém. Irmão, não fique preso muito à questão teológica aqui. Fique preso nessas decisões de Deus. Por que Jesus chama-se Nazareno? Agora, isso para mim foi novo. O verso 22 foi tudo novo. Eu não tinha visto o verso 22. Por que ele ficou em Nazaré? Por que ele não foi para Belém mesmo? Quer dizer, é um processo que você não entende. Por que você fica naquela rua? Por que não vai para outra rua? Por que você não casou naquele tempo? Por que casou depois? Por que não casou com aquela pessoa? Por que casou com outra? Por que eu tinha de casar com essa coisa? Mas era essa coisa que era coisa boa que tu precisava. O que te faz ter essa estrutura que tu tem hoje foi essa coisa. Pode chamar de Ruth para ela, não tem problema. Mas tem coisa, irmão, que cai na tua vida, mas meu pai amado, é a tampa e a chaleira. Tu tinha que ter aquela peça daquele jeitinho mesmo, que aquilo que faz a diferença. Se não, tu vivia com uma égua por aí, égua não, um cavalo, desculpa, como um cavalo, entendeu? Um irracional, precisando de cabresto e freio. Então aquilo vem, te dá um tombo, te leva lá embaixo, aí te faz tu orar mais. Já me viram pregar sobre isso? Tu quer ver crente orar, deixa ele estar atribulado. E quando ele diz que não tem tempo para orar, não tem nada. Irmão, ultimamente eu vou te falar, eu estou sem tempo para orar. Claro, não tem problema nenhum.
Eu vi uma senhora dizendo, só Deus sabe o quanto eu orei para o meu cachorro aparecer. O cachorro fugiu de casa. Cachorro de estimação. Quem tem cachorro de estimação, principalmente esses cachorrão assim, com quem tu casa, entendeu? Sofre muito. Então o cachorro desapareceu. E ela agora passou a orar mais. Então, falta oração é porque falta problemas, falta luta. Falta paciência porque falta tribulação. A tribulação produz... Sinceramente, eu estou perdendo a paciência, claro. Vai tudo bem, né, irmã? Tu só está perdendo a paciência porque vai tudo bem. Ah, deixa começar a se hospitalizar a gente, deixa começar a doer o fígado, o baço para te ver, se tu não vai voltar à normalidade. Pois bem, mas é sério isso aqui? Como é que ele voltou? Como é que ele voltou? Como é que ele foi para Nazaré? Ele já ia para Belém. Mas tinha que haver uma intriga ali para ele ir para Nazaré. Em seu ministério, ele foi rejeitado 2 vezes exatamente em Nazaré. Ninguém mais zombou de Jesus, ninguém mais desacreditou de Jesus do que os nazarenos. Foi o povo de Nazaré. Foi a sua própria família. Foram aqueles que viram ele trabalhando, com a mão calejada, trabalhando na oficina de carpintaria, ao lado de seu pai. Foram exatamente esses que o rejeitaram. A Bíblia vai dizer que ele não pôde fazer milagres, porque eles não acreditaram nele. O que fez a irmã Meda bater a porta na cara do irmão Brana? O irmão Brana disse, Meda, tem pessoas que viajam 2.000 quilômetros para vir ouvir o meu parecer, a minha palavra, e você mora comigo. Pá! Não quero te ouvir. E bateu a porta na cara do profeta. A convivência, aquela coisa muito perto, cria essa animosidade. Fica muito próximo, muito... O irmão Brando usou essa expressão, misericórdia. Quando ela bateu a porta, um vírus penetrou no útero dela. Quando ela bateu a porta, ela não deu um soco nele, não deu um tiro. Ela não saiu falando. Aquela atitude trouxe um vírus do inferno, da 5ª dimensão, é onde eles estão, na 5ª dimensão, e entrou no útero dela. Se transformou imediatamente num quisto e o levou ao hospital. E o médico disse, Billy, nada posso fazer, não tem mais jeito para ela. Ele disse, eu vou ter que falar para ela, querida, isso tudo aconteceu naquele dia, porque você não bateu a porta na cara do seu marido, você bateu a porta na cara dele. E os seus familiares o rejeitaram. Lucas capítulo 4, 29, Mateus 13, 57, em Nazaré. Agora, eu já disse que nazareno era um termo pejorativo, como ainda hoje é. Como é que os muçulmanos chamam para os cristãos? De nazareno. Ainda hoje, em qualquer lugar do mundo que você chega. Ele não diz assim, esses aqui são cristãos. Os muçulmanos dizem assim, esses aqui são nazarenos. Uma classe sem valor. Disse Mateus, ele será chamado Nazareno, como disseram os profetas. Mateus vai ter que me explicar isso. Qual foi o profeta que falou para ele isso? Os profetas. Mas são passados 2000 anos. Mas eu tô feliz, eu estou falando que eu fiquei empolgado depois do Hebreus 13:8. Eu espero que a resposta veio para mim. Depois de 2000 anos, sabe o que é que dizem o mundo aí fora? Que todo aquele que segue a Cristo
é nazareno. Como é que os muçulmanos arrumaram isso? Quem revelou esses muçulmanos? Como foi para eles saberem disso? Se eles surgiram 600 anos depois de Cristo. Buda, 600 anos antes de Cristo. Maomé, 600 anos depois de Cristo. E 600 anos depois de Cristo, já no final de Pérgamo, já em Tiatira, quando estava bem escuro. E eles tiveram esse entendimento, que quem segue a Jesus é nazareno. Esse você pode ler, João capítulo 1, verso 46. Atos 6,14, leia isso aí. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Nazaré não tem nada. Não tem escritura para isso, não tem profecia para isso. Deus nunca levantaria ninguém em Nazaré. Não foi dito que de Nazaré surgiria alguma coisa. E tu vem me dizer, de Nazaré? Não acredito. Não tem escritura, não tem conhecimento, não tem princípio, não tem nada. Capítulo Atos 6,14. Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Veja, esse desprezível, esse proscrito, esse indigno, na defesa de Estevão, vem dizer que vai destruir esse lugar. Isso é conversa de nazareno, rapaz. Esse nazareno está dizendo que vai fazer isso. Capítulo 11, 26. 11, 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ser nazareno era como ser cristão. Termo pejorativo, ofensivo. Começaram os discípulos, os nazarenos, né? Os nazarenos, os discípulos se reunirem. Logo apareceu um e disse, esse pessoal não passa de cristãos. Eles são cristãos. Não valem nada. Eles são seguidor daquele subversivo que mataram em Jerusalém. Eles são cristãos. Tenham cuidado com eles. Hoje, a gente se orgulha de ser cristão. É como ser pentecostal, irmão. Até 1961, se você olhasse para um crente, até 1961, até 1961, se você olhasse para um crente e dissesse para ele assim, rapaz, tu tem cara de pentecostal. Era mesmo que dizer, a tua mãe, inclusive a tua avó também, e a tua tia, e as tuas primas, era isso que ele estava dizendo. Na cidade de Marabá, o açougueiro está cortando carne, o pastor se aproxima, Ananias Gomes, mora bem aqui atrás de nós agora. É o pastor? A fila. Ah, sim. O senhor quer carne, pastor? Oh, sim, eu tirei 2 quilos aí. Aí foi. Pegou um osso de uma canela e cortou e disse, para pentecostal, esse é o filé. Na fila da carne. Ele cortou o atendimento aqui e ofereceu um pedaço de osso ao pastor Ananias Gomes. Disse para pentecostal, esse é o filé. Você sabe o que é ser pentecostal? Era ser escória, cachorro, bode, diziam os batistas na Folha do Norte. Os bodes estão reunidos. 18 de junho de 1911, começou o grande movimento dos bodes. Eles se reúnem somente para berrar. Colocam o rosto em terra, em determinada posição para cima, e passam a noite gritando,
E depois ainda casam irmão com irmão. Veja para onde a coisa caminhava. Os bodes, os pentecostais. Ninguém queria ser pentecostal. Não existia pentecostal. Ou melhor, o termo pentecostal. Nunca existiu uma igreja pentecostal. A primeira igreja que teve coragem de dar a cara e dizer, eu sou pentecostal, foi a igreja pentecostal, Deus e Amor. O pastor foi muito mais audacioso, pode calcular. No dia 23 de junho de 1963, ele foi para a parede da igreja e escreveu, foi na fachada, Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Deus ficou tão feliz que a igreja dele, de 80 portas, lá em São Paulo, tem mais de 350 muletas específicas e constatada pelos médicos das pessoas que foram curadas. A igreja que tem mais muleta no seu interior, a igreja pentecostal Deus e Amor. Nesse sentido, a igreja Deus e Amor mantém aquela trajetória. Aquilo que a Assembleia perdeu em ordem, doutrina, costume, a Deus e Amor conserva. Agora se diz, o que isso quer dizer? Deus honra. Hoje nós temos só no Brasil 611 igrejas pentecostais, intituladas. Hoje é mais quem quer ser pentecostal. É mais quem quer ser pentecostal hoje. É como ser crente. Você conhece algum católico? Raramente você vê um carro dizendo, no carro dele, sou católico, graças a Deus. Já viram isso? Aqui e ali, sou católico, graças a Deus. A maioria dos carros, quase na totalidade, tudo tem um versículo bíblico, Deus é fiel, Deus é bom, Deus está comigo, Deus me deu, glória a Deus, aleluia, isso é bênção de Deus, porque todo mundo virou crente. O mundo brasileiro é crente hoje, exceto alguns que é crente macumbeiro. Porque ficou muito fácil. O que é ser crente hoje? É levantar a igreja, levantar a mão e à frente dar uma oferta, já sou crente. Não precisa se batizar, não precisa se converter, não precisa se restaurar, não precisa se arrepender. Ela entra com a calça do marido e continua com a calça do marido, entra de brinco e continua de brinco, entra com os lábios pintados e continua com os lábios pintados, e não muda coisa nenhuma, todo mundo é crente. Mas nós damos graças a Deus que tem um povo seleto nisso aí, que está separado dessa confusão. Ser cristão era ser lixo. Esses são os lixos. Foi assim que começou em Antioquia. Ao ponto, deixa o capítulo 22. Se eu anotasse aqui, eu dava para você. 22, 26, 28. Ao ponto de, acho que é Félisto, chega a dizer para Paulo, Paulo, tu falaste muito bem, por pouco tu não me converte para essa coisa insignificante aí. Por pouco tu não me transforma num lixo também. Por pouco tu não me persuades a ser cristão, a ser um proscrito, a ser um fora da lei, a ser um nazareno, a ser uma pessoa sem valor. Porque tu fala tão bem, tu te refere tão bem a esse Jesus, que por pouco eu não me transformo num deles. Pedro, Mateus 26, 71. Mateus 26, 71. Pedro, esse Pedro, senhores, esse Pedro que está aqui, esse pescador analfabeto, esse Pedro que estava naquele complô ali, que estava metido naquele covil lá, naquele agrupamento, lá no Getsemane. Você precisa saber, esse Pedro é companheiro do Nazareno. Isso não vale nada. Esse Pedro não vale nada. Verso 71. Ele anda na mesma companhia aquele que você sabe a mãe dele. A mãe dele é aquela, Maria, aquela história que os judeus têm na ponta da língua. Você não encontra um judeu no mundo que não tenha Jesus como filho de uma prostituta. Para o judeu, Jesus hoje ainda é filho de uma mera prostituta. Para nós é um orgulho, porque a avó dele também era prostituta. A mãe dele não, mas a avó foi Raabe. Mas ai de nós, sem a prostituta Raabe, que é a avó
de Jesus, que ao casar com o general Salmão, trouxe Jesus. Então não julgue uma prostituta por ser prostituta. Veja se ela não está na linha do programa de Deus. Agora, Atos 3,6. Atos 3,6. Atos 3,6. Atos 3,6. Embora mal visto, mas o Nazareno era bom. Era curador. Aleluia. Leia. Atos 3,6. Mas leio pregando. Vocês só têm essa chance de pregar. Atos 3,6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém! Olha, estão falando mal dele aí, mas fique certo, em nome dele. Pronto. Veja para onde a coisa começou a tomar. Eu já estou quase concordando com Mateus. Disseram os profetas que ele ia ser Nazareno. Eu só não sei quem foi que falou. Mas quando eu chegar lá, eu falo com ele. Eu espero que eu não esteja pregando para nenhum cético aqui, né? Se lembra só do cético que estava questionando com a irmã, com a jovem da igreja? Ela frequentava a escola dominical, muito atenciosa. E perguntaram para ela, o ímpio perguntou para ela: você acredita na Bíblia? Oh, a Bíblia, meu pai, a Bíblia é a palavra de Deus. O que tiver na Bíblia é Bíblia, é isso mesmo. Ah, minha filha, Bíblia é conversa, não tem fundamento. Eu tenho um livro bem grosso assim, chamado E a Bíblia Tinha Razão. Não sei se vocês têm esse livro. E a Bíblia Tinha Razão. É um escritor ateu. Ele cita todos os assuntos complexos da Bíblia. E no fim ele diz: e a Bíblia tinha razão. Ele dá razão para tudo que está escrito na Bíblia. Razões lógicas. Por exemplo, ele diz assim: e a Bíblia tinha razão quando diz que o povo de Israel passou o mar vermelho a pé enxuto. A Bíblia tinha razão porque lá tinha uma parte que o junco era muito grosso. As pessoas podiam passar caravana de até 1000 pessoas e aquilo não afundava. E a Bíblia tinha razão. E daí ele vai. Tudo que você vê na Bíblia que é miraculoso, não, a Bíblia tinha razão, aconteceu mesmo. Aí ele mete o incesto. Eu conheci uma vez que um pregador desse possesso começou a dizer: você vai acreditar num Deus que disse que passou, o povo de Israel passou a pé enxuto? Isso não aconteceu, meus amigos. Pé enxuto quer dizer que a água não estava no pescoço, é um termo simbólico. É porque tinha uma região lá que a água ficava tão baixa que só cobria o pé. E não tirava nem o sapato. Não é que Deus fez nenhum milagre. É que eles passaram a pé enxuto. Isso quer dizer, passaram só com um pouquinho de água. Deus não fez coisa nenhuma. Porque só tinha um pouquinho de água e disse: louvado seja Deus. É isso que me alegra. É isso que aumenta a minha fé no meu Deus. Mas o que tu está sentindo tanto? Porque se só com um pouquinho de água, só essas 2 polegadas, deu para matar um exército com todos os seus cavalos, isso é um Deus muito poderoso. Quer dizer, eles caem na mesma cilada naquilo que eles mesmos constroem. E a Bíblia tinha razão. Aí o filho da serpente disse para a moça lá: minha filha, você vai crer em Bíblia que fica falando que Deus fez essas coisas miraculosas? Deus não fez coisa nenhuma. Você acredita, por exemplo, uma baleia, um peixe engoliu Jonas. Você não sabe que a baleia só se alimenta de sardinhas? Jamais vai engolir um homem. Como é que você acredita nisso? Não tem fundamento. Ela disse: realmente eu tenho algumas dificuldades. Compreender essas coisas, não. Eu espero que Deus me mostre. Mas não tem problema, doutor. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas: Jonas, como foi que aconteceu aquela experiência sua entrando naquela baleia? Eu digo de passagem. A Bíblia diz, Jesus disse que foi baleia. Há uma tradução que diz que foi um grande peixe, mas na outra tradução diz: era uma baleia. Pois bem, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas: Jonas, como foi para aquela baleia, aquele peixe, te engolir? Ele disse: minha filha, e se Jonas estiver no inferno? Ele disse: aí o senhor pergunta para ele.
Porque você pensa que vai pegar o cristão, mas o cristão também está preparado, irmão. A Bíblia diz, Deus te dará a palavra no abrir e fechar da tua boca. Deus te dá sabedoria para sair dessas situações. Nazareno, mas aprovado. 2:22. No 3:6, era o Nazareno curador. Mas no capítulo 2, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Varão aprovado por Deus com maravilhas, sinais e prodígios. Pode chamar de Nazareno para ele. Mas que ele era aprovado, era. Nazareno crucificado. Marcos 16:6. 16:6. 16:6. 16:6. Bem verdade que ele foi crucificado. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ele não está aqui. Que foi crucificado, foi. Mas que ressuscitou, ressuscitou também. Diga glória a Deus. Quer tê-lo dessa forma? Mas saiba que ele morreu, mas ressuscitou. E além de tudo isso, reconhecido no céu. Rapaz, o Mateus, eu acho que nós vamos ter que chamar o Mateus aqui mesmo. Capítulo 22, verso 8. Atos 22, 8. Eu sou Jesus. Essa voz ecoou do céu. É bem verdade que eu sou belemense. Mas aqui no céu eu já fui reconhecido como Nazareno. De tanto me chamar de cristão, eu sou seguidor de Cristo mesmo. Isso é muito sério. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for ler Apocalipse, você vai ver que lá em Apocalipse, ele fala do momento que ele está vivendo hoje. Em Apocalipse, no capítulo 22, fala do momento que ele vive hoje. Jesus, o primeiro e o último, é isso? 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Agora, quando eu citei aqui o Mateus 22, 8, eu sou Jesus o Nazareno, tem uma coisa que é bom nós atentarmos aqui, que faz parte desse quadro, de você ver esse mover. Ali está falando da experiência de Paulo. Paulo está testificando do encontro que teve com ele. Leia o capítulo 9, verso 7. Eles não viram a luz. Ouviram somente a voz, sem entendê-la. Eu estou me referindo lá ao que foi dito a ele. Eu sou Jesus o Nazareno. Eles não viram a luz. Paulo diz. Mas ouviram a voz, mas não entenderam. O verso 9 do 22. 22, 9. 22, 9. Agora Paulo diz aqui, eles viram a luz. No capítulo 9 ele diz, não viram a luz. Apenas
ouviram a voz, mas não entenderam. Agora ele diz, viram a luz, mas não compreenderam a voz. Os textos parecem que haja uma contradição. Todos os leitores da Bíblia assim encerram. Estão se contradizendo. Mas, na verdade, os versículos contêm apenas 3 diferentes construções gramaticais. Mas o sentido é o mesmo. As construções são diferentes. Realmente os companheiros de Paulo ouviram o soar, ouviram o som da voz. Mas não compreenderam as palavras. Não compreenderam por quê. E por que misturou som, voz, luz? Falei antes. Eles não falavam hebraico. Eles só falavam grego, romano e aramaico. O grupo que estava com Paulo especificamente falava mais romano ou latim. E eles ouviram uma voz. Uma voz de alguém que se dirigia só para Paulo. Luzes, era meio-dia, relâmpagos, sabe lá o que mais aconteceu ali. Então, eles não compreenderam as palavras. Já disse, e Jesus falou em hebraico. Agora, Paulo dominava. Paulo falava hebraico. Paulo falava o grego. Paulo falava em latim. Você diz, é isso mesmo? É isso mesmo. Você pode ver que quando o chicote estava correndo pro couro dele lá em Jerusalém, que os judeus queriam pegá-lo, ele se virou para as autoridades, se virou para os judeus e começou a falar. Estavam discutindo em grego. Aí começou a falar em hebraico. Aí eles pararam. Oh, como pode? Ele fala o nosso idioma. Mas quando perceberam que não interessava para eles a defesa de Paulo, aí eles investiram. Pega esse homem! Matem! Aí Paulo virou para trás, para as autoridades, e começou a falar em latim. Disse, não, você não pode fazer isso. Eu sou judeu, eu sou romano. Eu sou romano de nascimento. O general bateu continência. Não diga isso, senhor. Não fale isso. Nós já íamos lhe algemar para lhe espancar. Eu sou romano, mas eu paguei muito alto. Eu comprei essa patente e você é de nascimento. Paulo entendeu a voz que falou com ele. A voz falou em hebraico, dizendo, eu sou Iavá. Eles não entenderam isso, não sabiam do que se tratava. Você diz, e isso acontecia? Eu digo, e acontece. São João capítulo 12. Vamos ficar de pé. São João capítulo 12. Verso 28 e 29. Alguns gregos desejavam ver a Jesus. Verso 27. Agora, Jesus falando, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que falava grego e aramaico. Ora, a multidão que ali estava
e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Vamos aplaudir a Jesus? Uma coisa muito salutar para nós, até mesmo numa reunião como essa. Uns ouvem, outros não ouvem. Uns veem, outros não veem. A uns é revelado e a outros não é revelado. Você não deve criar caso, se preocupar, questionar com aquele outro. Você não entendeu, não compreendeu, você ouviu. Porque você não sabe a quem Deus está falando e em que idioma Ele está falando. A quem Ele está falando e em que idioma Ele está falando. O papai sempre contava que um dia os pais, nosso precioso irmão Jasper Teixeira, que já descansa no Senhor, o pastor foi dar ceia no rio Araraiana para a família. E quando estava dando a ceia, disse, agora vamos orar para consagrar o pão. Dado momento, o pai dele veio, se aproximou da mãe, estendeu a mão para ela e disse umas palavras numa língua desconhecida. Ela baixou a cabeça, levantou de novo, estendeu a mão a ele e respondeu numa língua desconhecida. Aí se abraçaram, aí um olhou para o outro. Ninguém sabe o que foi que ele disse para ela, o que foi que ela disse para ele. Eram dois caboclos pontapedrenses. Eles falaram num outro idioma, assim que no final se abraçaram, tomaram a ceia, e no momento que o diácono deu a ceia para eles, o poder de Deus caiu na congregação. Então, uns veem, outros não veem, uns ouvem, outros não ouvem. Quantas vezes termina um culto e diz, rapaz, Deus falou comigo hoje. Outro diz, o que foi? O que foi? O que foi que ele falou? Não foi contigo, Deus falou comigo. Não foi para ti aquilo. Quando a irmã cantava aquele hino, sinceramente, parece que eu estava... Outra diz, não, eu não gostei, aquele hino não fica bem na voz dela. Uns vê uma coisa, o outro vê outra. Mas quando nós todos estamos no Espírito do Senhor, nós recebemos a mesma luz do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua bondade para conosco. Te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos por esta hora. Pelos momentos de reflexão, que possamos entender melhor a Tua vontade para conosco. Que nós tenhamos a experiência que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram. Que nós possamos ouvir a Tua voz. E aquilo que nós não entendemos, que não encontramos, que não compreendemos nas Escrituras, mas que ela interpreta-se a si mesma, como está se revelando para nós nesse dia, que Jesus Cristo é o mesmo, aquilo que o nosso querido irmão, profeta de Deus, apóstolo de Deus, Mateus pôde contemplar, aquilo foi revelado para ele. Não sabemos como aquilo chegou ao seu conhecimento, mas sabemos que por divina revelação, ele sabia que o Nazareno estaria na terra, porque o Nazareno era conhecido no céu. E nesta manhã, nós possamos também ter o mesmo entendimento. Que muitas das vezes nós não respeitamos aquele irmão, não reverenciamos aquele irmão, porque não sabemos que ele é reconhecido no céu. Por ser uma família simples, uma família humilde, ter problemas, mas ele é do agrado do Senhor. Com problemas terrenos, como Antipas, que ninguém conhecia na congregação, mas o céu sabia que ele pertencia àquela igreja. Deus, leva-nos guardado no Teu amor, que tenhamos uma tarde abençoada, um bom descanso e um bom trabalho, que à noite estejamos bem dispostos e apostos para tudo quanto temos a realizar. Perdoa os nossos pecados, cancela nossas transgressões, dá-nos, Senhor, a Tua paz, cura as nossas enfermidades, afasta os males que atormentam a nossa vida e dá-nos prazer em Te servir, que tenhamos prazer, regozijo em Te servir, Senhor. No nome de Jesus Cristo é a nossa petição.
Amém, Senhor Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão.